Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Desde já eu agradeço a irmã Leni por esse convite de poder ministrar a palavra de Deus, para participar também dessa campanha aí em favor das famílias. Me pediram para ministrar a palavra de Deus no tema: por essa causa me ponho de joelhos pelas famílias do céu e da terra. E esse tema está baseado no livro de Efésios, capítulo 3, a partir do versículo número 14. Efésios, capítulo 3, a partir do versículo número 14. Quem achou, diga amém. Por essa causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, e que sejais arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa tarde eu gostaria de pregar nesse tema, dividindo em duas partes essa mensagem. A primeira parte, eu gostaria de falar sobre em favor de quem Paulo orou, que essa parte será uma parte mais teológica. E a segunda parte é em favor de quê, para que Paulo orou. Então, esse assunto está baseado nesse texto, que começando aí no versículo 14, Paulo diz: por essa causa me ponho de joelho. Quer dizer, em favor de quem Paulo está orando? Por qual motivo? E qual é a causa que levou Paulo a orar? Segundo o contexto desse texto, o fato que leva Paulo a orar é exatamente a inclusão das famílias dos gentios dentro da família de Deus. O que levou Paulo a orar, o motivo que levou Paulo a orar, a se ajoelhar diante de Deus, foi a inclusão dos gentios dentro da família de Deus. E quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não são judeus. Então todos nós aqui somos gentios. Então nós somos o motivo da oração de Paulo. Paulo está orando ao nosso favor. E ele então descreve em Efésios capítulo 2, versículo 12, o nosso estado anterior como gentios, e do nosso estado atual agora, como estando em Cristo. Efésios 2 e 12 diz: naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo a esperança
e sem Deus no mundo. Esse é o nosso estado anterior. Aí diz Paulo no versículo 13: mas agora, em Cristo Jesus, versículo 19: já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Glória a Deus. Então nós éramos estranhos e agora nós somos da família de Deus. Como também diz em Oséias, citado por Paulo, em Romanos capítulo 9, versículo 25, ele diz: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Quer dizer, nós não éramos povo de Deus, nós não éramos amados de Deus. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados de filhos do Deus vivo. Glória a Deus. Então veja que Paulo está bastante empolgado em poder orar, tendo isto em mente, que aqueles que outrora estavam errantes, agora estão próximos de Deus. E meus irmãos, a inclusão das famílias dos gentios na família de Deus trouxe grandes benefícios, grandes privilégios para os gentios, conforme foi revelado a Paulo em Efésios capítulo 3 e versículo 6. Ele diz: a saber, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, a igreja, e comparticipante da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então isso significa que todos os benefícios e todos os privilégios de Israel pertencem também aos gentios. Glória a Deus! E quais são esses benefícios? E quais são esses privilégios? Esses benefícios vai aparecer em Romanos capítulo 9, versículo 4 e 5. Glória a Deus! Os benefícios que pertenciam a Israel e agora nos pertence também. Romanos 9, 4 e 5 diz: são israelitas, dos quais pertence a adoção de filhos e a glória de Deus, pertence às alianças e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os patriarcas e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, resumidamente, esses são os benefícios e os privilégios de Israel. Quer dizer, tudo que está registrado no Antigo Testamento pertencia a eles. Não sobrava nada para nós, a não ser ira e indignação. Mas agora nós também temos o mesmo direito, pertencemos também e somos herdeiros dos mesmos benefícios e dos mesmos privilégios de Israel, o povo escolhido de Deus. Glória a Deus! E a entrada dos gentios, meus irmãos, na família de Deus, a Bíblia diz que aconteceria por meio da descendência de Abraão. Quer dizer, Deus prometeu a Abraão em Gênesis capítulo 22 e versículo 18. Tantas promessas que Deus fez a Abraão, uma delas, Gênesis 22 e 18 diz: Abraão, em tua descendência
serão benditas todas as famílias da terra. Em tua descendência serão abençoados, serão bem-aventurados todas as famílias da terra. A quem está sendo contemplado aqui? Os gentios, glória a Deus. E quem é a descendência de Abraão? Gálatas capítulo 3, versículo 16, Paulo nos diz quem é a descendência de Abraão. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Glória a Deus. Cristo é a descendência de Abraão. Então é por meio de Cristo que todas as famílias da terra são benditas. Glória a Deus. Aleluias. E quem é Cristo? Paulo, em Efésios capítulo 13 e 14, o texto aí da nossa consideração nessa tarde, diz: por causa disso, por causa de quê? Do fato dos gentios agora serem incluídos na família de Deus. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então quem é Cristo? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele não é apenas o descendente físico de Abraão, mas ele também é o Filho de Deus. Então, se ele é o Filho de Deus, então a herança do Filho de Deus vai além dos benefícios e dos privilégios de Israel. O texto diz que também inclui as riquezas insondáveis de Cristo. Então nós gentios, meus irmãos, não só somos herdeiros em Cristo dos benefícios e dos privilégios de Israel, da bênção de Abraão, mas em Cristo nós também somos herdeiros das riquezas insondáveis de Cristo, por ser Ele o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. E conforme Paulo disse em Efésios 3:8, a mim me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo. Então os gentios, por meio do Evangelho de Cristo, ele herda essas riquezas insondáveis, incompreensíveis, que nós não conseguimos medir, por serem muito grandes. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluias. E como Jesus conquistou para o gentio as riquezas insondáveis, os benefícios e os privilégios e a bênção de Abraão, como Cristo conquistou isso para nós. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, glória a Deus, glória a Deus. Gálatas 3, 13 e 14, as Escrituras vai revelar como Cristo conquistou para nós os benefícios e os privilégios de Israel, como Ele conquistou para nós e nos fez herdeiros das suas insondáveis riquezas. Gálatas 3, 13 e 14 está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós,
porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de Jesus Cristo, e que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, para que nós, os gentios, pudéssemos gozar dos privilégios da família de Deus, foi necessário que o Filho de Deus, o seu único Filho, morresse na cruz por nós como um maldito, assumisse a maldição que pesava sobre os gentios e derramasse o seu sangue para nos resgatar e nos purificar. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Que grandes privilégios nós gozamos, que grande motivo nós temos em nos alegrar. Se esse motivo levou Paulo a orar, também deve nos levar a orar e agradecer a Deus, porque nós que outrora éramos estranhos a toda a promessa e a toda a aliança de Deus, agora em Cristo nós nos aproximamos, nós rompemos a barreira de separação, nos achegamos ao Senhor, penetramos na sua presença, agora para gozar da sua graça, do seu Espírito. Glória a Deus, aleluias. E é claro que não só os gentios foram resgatados, mas também os próprios judeus que não conseguiam obedecer à lei de Deus. Quer dizer, os judeus, por causa da sua desobediência, foram nivelados aos gentios, estavam no mesmo patamar dos gentios, pecadores, destituídos e imerecidos da glória de Deus. Mas o amor de Cristo Jesus foi tão grande que não só nos alcançou, mas alcançou até mesmo a própria raça eleita, fazendo agora, confirmando eles nos seus privilégios e fazendo eles também herdeiros das riquezas insondáveis em Cristo Jesus. É o que nós lemos em Romanos, capítulo 3, versículo 30, que diz: Deus é um só, que justifica pela fé o judeu e por meio da fé o gentio. Glória a Deus. Então não é, meus irmãos, por merecimento nosso, não é porque Deus olhou para nós e viu algo de bom em nós, alguma retidão, alguma justiça, que Ele olhou para o seu povo e visse que eles mereciam todos os privilégios e todos os benefícios que Deus prometeu a eles. Não, nós somos abençoados por Deus por meio da fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 12 e 3 diz, Romanos 10, 12 e 13, porquanto não há diferença entre judeu e gentio, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus, aleluia. Porém, meus irmãos, somente os judeus e os gentios que invocam o nome do Senhor Jesus serão incluídos na família de Deus. Não são todos os gentios que herdarão as promessas de Deus. Não são todos os judeus que herdarão a promessa de Deus. Somente aqueles que com fé invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você é um gentio e invocou o nome do Senhor Jesus,
saiba que você pertence à família de Deus e tem direitos aos benefícios, aos privilégios e às riquezas de Cristo Jesus. Glória a Deus. Paulo, em Efésios 13:15, ele diz o seguinte: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Quer dizer, ele está dizendo que somente aqueles que tomam o nome de Deus é o objeto da sua oração. Somente aqueles que invocaram o nome de Deus é objeto e o motivo da sua oração. Os a Cristo formam uma grande família de Deus, constituída de várias nações e que serão conduzidas à glória de Deus. Glória a Deus, pois eles são recebidos como filhos de Deus, na família de Deus. E como sendo recebidos na família de Deus, eles agora são herdeiros legítimos das riquezas insondáveis de Cristo, das riquezas da glória de Cristo. Glória a Deus. O apóstolo João, em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, teve o privilégio de contemplar essa grande multidão de nações entrando na glória de Deus, quando ele disse: eis que eu vi uma grande multidão de todas as nações, tribos e línguas, vestido de vestiduras brancas, com palmas na mão, e diante do trono de Deus, dizendo: a salvação pertence a Deus e ao Cordeiro. Essa grande multidão estava grata a Deus pela salvação e por pertencer ao povo de Deus. Então, nesta tarde, nós também, como pertencendo a esse povo redimido do Cordeiro, devemos jubilar o nosso júbilo, a nossa glória, a nossa alegria, a nossa exultação. Tem que começar aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, esse foi a causa e o motivo pelo qual Paulo levou Paulo a orar. A nossa inclusão no povo de Deus, os nossos privilégios, e agora pertencer ao povo da aliança. Nós que diz Pedro não éramos povo, mas agora somos nação eleita. Quer dizer, nós não éramos eleitos. Alguém disse que Cristo vai salvar só os eleitos, mas nós não éramos eleitos. Mas agora somos eleitos em Cristo Jesus. Então, uma vez que agora Paulo, ele mostra o motivo e a causa da sua oração, ele então, a partir do versículo 16, ele passa a orar em favor deles, desses crentes que foram incluídos na família de Deus. Passa a orar em favor deles, para que eles sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Para que, como filhos de Deus e herdeiros de Deus, eles possam tomar posse de todas as riquezas insondáveis de Cristo, de todas as riquezas da glória de Cristo.
que eles não fiquem acomodados apenas com uma vida cristã medíocre, mas que eles possam avançar agora, que eles possam agora fazer valer o direito legítimo deles, e ser plenos de Deus, ser cheios de Deus, ser completos por Deus. Glória a Deus. E para isso, Paulo vai pedir 3 bênçãos a Deus, para que esses gentios, para que esses judeus, para que esses filhos de Deus, para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus e gozemos das riquezas insondáveis de Cristo. Paulo agora vai pedir 3 bênçãos, e que se essas 3 bênçãos nós alcançarmos, nós seremos tomados pela plenitude de Deus. Qual é a primeira bênção? A primeira bênção está no versículo 16. Que os filhos de Deus sejam fortalecidos com o poder do Espírito no homem interior. Efésios 3,16, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Glória a Deus. Meus irmãos, precisamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo para mortificar as obras da carne e produzir o fruto do Espírito. Precisamos ser fortalecidos pelo Espírito de Deus para anunciar com ousadia a palavra de Deus. Precisamos ser fortalecidos pelo Espírito de Deus para servir a sua igreja, ministrando os dons poderosos do Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando o crente é fortalecido pelo Espírito no homem interior, o seu homem interior consegue suportar a adversidade, a tribulação e a angústia, ainda que o seu homem exterior seja esmagado, mas se o interior estiver fortalecido, ele consegue cantar, ele consegue se alegrar, ele consegue jubilar diante de Deus, porque está escrito que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque está fortalecido pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Seja um cristão cheio do Espírito Santo e fortalecido do Espírito Santo para caminhar em força, em glória, em fé, e se apresentar diante de Deus em Sião, cheio do seu Espírito. Glória a Deus, glória a Deus. A segunda bênção que Paulo pede aos filhos de Deus está no versículo 17. Cristo habite pela fé no vosso coração. Glória a Deus. Meus irmãos, uma vez que o crente foi justificado por Cristo, feito filho de Deus e herdeiro de Deus, o viver que agora ele tem na carne, deve viver pela fé no Filho de Deus. Glória a Deus. Quer dizer, eu era do mundo, andava segundo a minha concupiscência, andava segundo a minha vontade, segundo os meus ditames, segundo as filosofias dos homens. Agora Cristo me resgatou, e agora o que eu devo fazer?
dessa minha vida, vou me acomodar, e esperando a vinda de Cristo. Não, eu vou pegar esse meu viver no mundo, esse meu viver na carne, e vou viver pela fé no Filho de Deus, porque está escrito: o justo viverá pela fé. Glória a Deus! E esse é o poder do Evangelho que nos salva, do começo ao fim, é fé e fé. O cristão não começa na fé e termina na carne, não. Ele começa na fé, ele continua na fé e ele termina na fé. Como disse Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Glória a Deus! Porque Cristo, habitando no crente, lhe inspira a viver uma vida de fé. Meu Deus. E essa vida de fé é a prática dos ensinamentos de Cristo e confiar nas palavras de Cristo. Praticamos os ensinamentos de Cristo, cremos no que Ele ensinou, acreditamos nas suas palavras, ainda que seja contrário aos homens, ao mundo, ainda que o mundo ignore e não entenda, mas nós cremos pela fé nas palavras de Cristo. Uma vida de fé nos dá acesso com confiança à presença de Deus através da oração. Pela fé nós conseguimos romper toda barreira da dificuldade e entramos na presença de Deus através da oração. Ainda que o Altíssimo habite além dos céus e dos céus, mas Ele se inclina para ouvir a oração daquele que tem fé, porque muito pode a oração de fé de um justo. Glória a Deus! A fé é poderosa, meus irmãos. A fé move montanhas. A fé é poderosa e a fé remove montanhas. Note que Cristo disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda. Ele não diz, como algumas traduções, se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, mas se tiverdes fé como o grão de mostarda. Por quê? Porque o grão de mostarda, apesar de ser uma minúscula semente, ele é jogado no chão e sobre ele é posto uma montanha. Para nós é uma simples montanha, mas para aquela sementezinha pequenininha é uma grande montanha. Mas aquela semente, ela consegue romper aquela montanha e se transformar numa grande árvore. E se nós tivermos fé também, nós vamos conseguir remover o entulho da dificuldade que se depõe sobre nós pela nossa fé. Glória a Deus! Aleluia! O crente tem que ter fé que Cristo habita nele. Cristo habita em mim. Cristo habita em mim. E nada para mim será impossível. Ele tem que ter fé que Jesus está com ele em qualquer situação. Glória a Deus. Vocês conhecem a história do crente Zé? Zé era um crente simples, que tinha uma vida simples, que fazia uma oração simples. Quando ele acordava de manhã, ele dizia: Jesus, o Zé está aqui. À noite, quando ele ia dormir, ele orava da mesma maneira: Jesus, o Zé está aqui. E quando ele participava das orações na igreja, no seu cantinho em silêncio, ele dizia: Jesus, o Zé está aqui. Mas um dia o Zé passou mal,
foi levado às pressas para o hospital e precisou fazer uma cirurgia de urgência. E estando na sala da cirurgia, o Senhor se revelou para ele e disse: Zé, Jesus está aqui. Glória a Deus, porque Ele prometeu estar conosco na angústia, na aflição e na dor. Jesus está com você, porque Ele habita dentro de você pela fé. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Glória a Jesus, aleluia. E a terceira bênção que Paulo vai pedir para os filhos de Deus é que eles sejam arraigados e fundados em amor. Está no versículo 17. Meus irmãos, o crente arraigado e fundado no amor, ele compreende, ele experimenta o amor de Cristo em todas as suas dimensões. Como diz Paulo, na sua largura, no seu comprimento, na sua altura e na sua profundidade. O crente que compreende e experimenta o amor de Cristo, sabe que nada poderá separá-lo de Deus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele tem plena certeza do amor de Deus, ele tem plena certeza e convicção do amor que Deus tem por ele, e que nada pode arrancar ele de Deus. Como diz Paulo, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura me poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque nele somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Glória a Deus. A força do amor faz o crente vencer todas as coisas. A força do amor faz o crente romper todas as dificuldades. A força do amor faz o crente ultrapassar todos os obstáculos. Então, tenha certeza do amor de Deus em você. E nunca duvide do amor de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Quando eu tinha 17 anos, glória a Deus, era apenas um novo convertido de 3 anos, eu duvidei do amor de Deus. Glória a Deus. Porque acostumado a sentir a presença de Deus no meu coração, de estar mergulhado no Espírito, tendo prazer de ler a sua palavra, sentir a alegria da sua salvação, eu me achei vazio no meu coração. Eu não sentia mais a alegria do Espírito, não tinha mais aquele prazer de orar, e nem aquele prazer de ler a palavra. Eu examinei a minha consciência, eu disse: Senhor, eu não estou em pecado, então o Senhor não me ama mais, o Senhor me abandonou, o Senhor, a presença do Senhor não está mais comigo. E nessa época, a minha irmã caçula, que era uma criança, estudava no centro da cidade, na Praça das Crianças, e eu todos os dias ia buscar ela.
Então, já passando dias com essa angústia, de manhã bem cedo eu me ajoelhei e disse: Senhor, eu acho que Tu não me amas mais, mas eu quero uma prova do Teu amor. Glória a Deus. E eu pedi uma coisa simples. Eu disse: quando eu for buscar a minha irmã e entrar dentro do ônibus, eu quero ver um passarinho dentro do ônibus. Glória a Deus. Aí a manhã foi passando, eu esqueci daquela oração, esqueci daquela prova que eu fiz. Deu a hora de ir buscar minha irmã. Eu peguei o ônibus. Quando me aproximei do trocador, levantei a cabeça. Lá estava, dentro de uma gaiola, uma graúna olhando para mim, perto do motorista. Nunca antes eu tinha visto um passarinho dentro do ônibus. E nunca depois eu vi, somente naquele dia. Por coisa tão simples, Deus provou o seu amor por mim. Mas ao mesmo tempo que eu fiquei emocionado em ter a prova do amor de Deus, eu também fiquei triste e disse: Senhor, me perdoa por ter duvidado do Teu amor. Eu prometo que nunca mais, aconteça o que acontecer, eu vou duvidar do amor de Deus por mim. E depois de 2 anos, quando eu completei 19 anos, eu vi a vida escorrer entre as minhas mãos e todos os meus sonhos se partiram. Quando o mal, o infortúnio me afetou e destruiu as minhas pernas, e eu fiquei sem andar. Afundei num vale da solidão, da sombra e da morte. Mas o amor de Deus me sustentou. Porque Ele usou os médicos para me operar. E eu consegui andar, me erguer e sair daquela situação. E eu sei que foi o amor de Deus por mim. Glória a Deus. Mas depois de muitos anos, já com meus 40 anos, eu sofri outro infortúnio. Eu tive um AVC, um infarto. Entrei em coma. E estando em coma, um ser celestial me elevou. E apontando para o céu, ele me disse: vamos. E eu disse: vamos para onde? Ele respondeu: conhecer o segredo da vida. Quando ele me disse isso, eu olhei para baixo e vi eu deitado no leito, em coma. E a minha esposa do meu lado, de cabeça baixa, chorando. Então eu olhei para aquele ser e disse: eu não poderia ficar. E ele me disse: poder ficar, você pode ficar, mas por que você ficaria se você está tendo a oportunidade de conhecer o segredo da vida? E eu disse: eu quero ficar por causa da minha esposa. E quando eu disse aquilo, de repente aquele ser desapareceu da minha frente num passo de mágica. Bufo! Eu abri os meus olhos e de um lado estava 2 homens de branco
me erguendo e dizendo: seu Edinaldo, tenha calma, que nós vamos tirar o raio-x do seu pulmão. E naquele momento eu estava saindo do coma, porque eu sei que foi a força do amor de Deus que me ergueu e me trouxe de volta. Glória a Deus. Então, meu irmão, eu quero terminar dizendo que se o crente é fortalecido pelo poder do Espírito, e que se ele tem uma poderosa fé em Cristo, e se ele experimenta a força do amor de Cristo, ele é um crente cheio de toda a plenitude de Deus. Ele é um crente que goza, que usufrui das riquezas insondáveis de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Amém, irmãos? Desde já eu agradeço por essa oportunidade. Glória a Deus. Amém, amém.